Bom dia, queridos, graça e paz. Deus abençoe. Se você está nesta segunda-feira respirando, agradeça a Deus pela sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Deus abençoe, queridos, mais um dia começando, mais uma semana começando. E damos continuidade ao nosso projeto de lermos o livro de Provérbios no mês de janeiro, primeiro mês do ano. São 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 versículos, um versículo para cada dia, para ganharmos sabedoria, para recebermos sabedoria, para conhecermos a sabedoria, para termos o ano de 2025 alegre, abençoado e próspero. Amém? O capítulo 20 do livro de Provérbios, todos os versículos juntos ali formando um conjunto para nos ensinar que a sabedoria nos instrui sobre o que devemos evitar. O que é que nós devemos evitar? Logo no versículo 1 do capítulo 20, diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui nos mostra que o vício na bebida alcoólica aprisiona e acaba com a vida de inúmeras pessoas da mesma forma que a droga não legalizada. Discussões tolas, por exemplo, brigas desnecessárias, crimes hediondos, muitos desses que eu falei aqui são cometidos por pessoas dominadas pelo álcool, pela bebida alcoólica, sabe? Então, devemos evitar o quê? Ser um escravo da bebida alcoólica, porque esse não está exercendo a sabedoria. Amém? Versículos 2 e 3 ali, vamos identificar que brigar é um sinal de tolice. E no versículo 13, especificamente, diz assim: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O que significa isso? É criar uma discussão a partir de um assunto que não leva a nada. Aqueles assuntos vazios, que só vai atrair discussão. Então qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é quem merece elogios. É sábio quem coloca fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem em rixas, em briga. Então o cristão ele deve empunhar armas espirituais e nunca se armar para uma briga pelos motivos terrenos, ok? No versículo 4 e também o 13 falam a mesma coisa. Então, o versículo 4 diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Esse é o versículo 4. E o versículo 13 diz assim: não ames o sono para que não empobreças. Ame os teus olhos e te fartarás de pão. O que é que está nos ensinando aqui? É que quem é preguiçoso sempre encontra bons motivos para não fazer nada. O preguiçoso sempre acaba por colocar a culpa da situação que está vivendo nos outros. E é inevitável colher o que plantamos. Ou seja, se você não planta alguma coisa, você vai colher nada. Ok? Então, se planta preguiça, vai colher preguiça. Versículo 5 diz assim: como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Ou seja, você recebe a inteligência e usa ela. A sabedoria não está sempre na superfície e por vezes ela precisa ser trazida à tona. E para que isso, é necessário o discernimento. Por isso que nós temos tantos provérbios na Bíblia, para trazer
jogamos essa sabedoria dentro do coração e da nossa mente e depois jogamos ela para fora. Trazemos ela à tona para podermos vivenciarmos momentos alegres, abençoados e prósperos. Versículo 6 diz assim: a multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Aqui nós temos um texto que fala mais ou menos assim: não exalte a si mesmo. Então o contraste desses versículos está entre aquilo que se professa e a realidade, não entre a benignidade e a fidelidade. Então ambas, benignidade e fidelidade, contêm ideias inabaláveis. Que não sejam os nossos lábios que nos promovam. Lá em Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, diz assim: não é aprovado por Deus aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Versículo 7 fala: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O homem que é justo, ele se preocupa em deixar um legado para os filhos. E como é que ele deixa um legado? Corrigindo os erros que seus filhos cometem imediatamente. Não deixando aquele erro que o filho cometeu se pôr, igual o sol. Tem que... Então, os filhos devem ter orgulho dos pais. Não tanto pelo patrimônio material que alguns possuem, mas pelo caráter que carregam. A honra não pode ser comprada e nem o caráter. Felizes são os filhos que, quando olham para os pais, podem sentir orgulho. Muitos a gente sabe que não sente, né? Versículo 8 diz assim: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. O que é que esse versículo quer dizer? Um olhar que procura o caráter. Então, nesse versículo aqui, 8, Salomão está descrevendo sua própria experiência. Ele foi rei de Israel durante 40 anos. Salomão, no início do seu reinado, pediu para que Deus lhe concedesse sabedoria. E com essa sabedoria, a sua habilidade era a sua habilidade de discernir com o olhar. E esse olhar de Salomão, um olhar com sabedoria, era um fator muito significativo para os seus julgamentos. Embora existam limitações em algumas situações, ou nessa colocação aqui que o versículo nos mostra, os que lidam com pessoas cara a cara desenvolvem habilidades de avaliação que estão além das evidências faladas. É o que o texto nos mostra: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa o mal. No versículo 9, diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado? Esse versículo 29 fala da purificação do pecado. E o que é o pecado? O pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. O pecado separa o homem de Deus e do próximo. E somente Deus pode purificar um coração pecador. Somente Ele pode limpar todo o nosso interior e tirar todas as nossas manchas de pecado. E o versículo 10 e 23 diz assim, respectivamente, Versículo 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. E o versículo 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Aqui nos mostra, Salomão está nos mostrando que o Senhor se ira contra a desonestidade. Ter 2 pesos e 2 medidas significa modificar o valor de algo, dependendo da situação, para favorecer um em relação ao outro. Ou seja, está sendo parcial com alguma situação, seja o que for.
Ah, mas é meu parente, eu vou facilitar para ele. Não, e vou prejudicar o próximo. Imagina uma vaga de emprego, tem aquele que está mais capacitado, vai me favorecer, mas eu vou favorecer o outro porque é meu conhecido, é filho do meu, e eu sei que aquela pessoa muitas das vezes é desonesta. Então aqui o conselho, versículos 10 e 23, fala da desonestidade de usar 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que ser imparcial. Imparcial é sinal de honestidade. Sabe? Imparcial é sinal de justiça. Versículo 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura ou reta. Então esse versículo 11 nos mostra que as ações revelam o caráter da pessoa. Eu costumo falar aqui em casa, né, que além da minha visão cristã para as coisas, eu, por ter sido militar e participar de algumas situações já na minha vida, principalmente o militarismo, eu consigo identificar quando uma pessoa está conversando demais, está escondendo uma situação, né? E coloca um pé atrás, seja quem for. Por quê? Porque as ações revelam o caráter. O versículo 11 diz assim, que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura ou reta. Ok? E o versículo 12 fala o seguinte: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Isso nos ensina que devemos estar com olhos abertos e ouvidos atentos para as coisas que acontecem. Ou seja, nós precisamos ouvir e ver. E para isso precisamos ficar com os olhos e ouvidos abertos. Deus criou o ser humano perfeito. Então, o que isso significa? Significa que nosso corpo, ele é perfeito. Então, esse versículo 12 aqui, nos diz que devemos ter olhos e ouvidos atentos. Muitas pessoas não usam corretamente os órgãos, principalmente visão e audição. Fica desatento por um período, né? Versículo 14 diz assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. O que é isso? É o cara que pechincha, convence o vendedor, compra mais barato e depois ele sai se gabando, como se tivesse passado a perna no vendedor, naquele que vendeu. Então isso fala de usar a pechincha para se exibir como um excelente comprador. E no versículo 15, que eu quero parar aqui, né, fala o seguinte: há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Então, esse versículo nós podemos dizer que ele traz a preciosidade no agir e no falar. Por quê? Porque as palavras que instruem são um precioso tesouro. Os lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade valem mais do que qualquer riquezas materiais. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também uma forma de alcançarmos vidas. Amém? Eu ia parar no 15, mas eu vou até o 16, que é interessante, eu já falei aqui sobre ele, eu vou falar novamente, né? Versículo 16 diz: ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. De um modo geral, provérbio se posiciona contra a fiança, ou seja, ser fiador de alguém, especialmente aqui quando envolve uma terceira pessoa.
sabe? E eu já contei aqui, eu fui fiador de alguém que eu considerava muito, na época, isso lá nos anos 90. E quando eu fui fazer uma grande compra, inclusive para a igreja, e passei o meu CPF, eu tomei conhecimento que eu estava com o meu nome protestado. E a pessoa que estava me acompanhando foi que pediu para eu ser fiador da outra. Ou seja, havia uma terceira pessoa envolvida. E quando o atendente veio e falou, olha, o senhor está com o nome protestado no valor tanto disso aqui. Eu fiquei, e naquele momento eu lembrei do que Provérbios fala aqui, ó. Né? Em várias situações, Provérbios fala para não sermos fiador de alguém, financiar nada para ninguém. Quem quiser comprar, que trabalhe, junte dinheiro e vá lá e compre. Para isso que Deus falou para Adão lá atrás. Do teu suor tu comerás. Né? Então, aconteceu comigo. Aí eu fiz todo aquele processo, procurei a pessoa, lógico, não tinha dinheiro para pagar a dívida, que a dívida vai aumentando, juros sobre juros. E lá nos anos 90 não existiam tantos acordos como existe hoje. Né? Eu paguei toda a dívida que eu não fiz para poder limpar meu nome. E falei com Deus. E Deus falou comigo através da palavra dele. E eu de lá para cá, eu não financiei mais. Bom, então, meu querido, que Deus te abençoe e dê discernimento para diversas situações que ocorrem na nossa vida. Para que você tome a decisão correta. Para que suas ações sejam ações que revelam a sabedoria que você tem no teu coração. O livro de Provérbios é esse manancial de sabedoria. Então é com ele que eu desejo a você que você tenha um dia alegre, abençoado e próspero, tenha uma semana alegre, abençoada e próspera. Tenha dias alegres, abençoados e prósperos, e que suas tomadas de decisões sejam pautadas na vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.